Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Generation Gap, vamos conhecer diferentes gerações de famílias que concluíram os seus cursos na Universidade do Porto e na mesma faculdade. São pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. Acompanhem-nos na descoberta de uma universidade multigeracional, mas que tem mantido o seu espírito genuíno ao longo dos tempos. No Alumni Mundos de hoje vamos estar com Alexandre Leitão Teixeira e Joana Leitão Teixeira, pai e filha, alumni da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. São 30 anos que os separam. O Alexandre entrou na FEUP em 1971 em Engenharia Química e a Joana em 2001 em Engenharia Civil, o que é curioso e apesar de atualmente já não ser tanto assim, na altura em que o Alexandre entrou na universidade, a Engenharia Química era mais frequentada por mulheres e quando a Joana entrou na FEUP, a Engenharia Civil ainda era vista como sendo um bocadinho um curso mais para homens. Mas aqui os papéis inverteram-se e é por aqui que vamos começar mesmo. Olá Alexandre, olá Joana, olá. Bem-vindos ao Alumni Mundos, obrigada por estarem aqui. Obrigada. Alexandre, vamos começar por si. Porquê Engenharia Química na Porto? Bom, no Porto é fácil porque vivia no Porto. Mas já tinha referências? Tinha, não, é assim, fiz o liceu no Dom Manuel II, na altura, que era Dom Manuel II, portanto, cá no Porto, e das minhas áreas preferenciais era matemática, ciências, química, física, físico-químicas, pronto, ambas. Mas sou com alguma predominância da química. Ponderei bastante na fase de escolher a faculdade em medicina, mas que pus de lado por questões de feitio, chamemos assim, e depois tinha 3 hipóteses. Tinha as químicas, tinha as físicas, tinha a matemática. Preferi a química, de facto era uma das minhas áreas prediletas, mas não a química pura, porque, digamos, a aplicabilidade da química pura, mesmo na altura, o senhor já tinha que se preocupar com estes assuntos. Pronto, não era grande, a não ser o ensino, ou seguir uma carreira académica dentro da universidade, ou então ensino secundário, e optei pela Engenharia Química, uma área bastante mais técnica, mais virada para a técnica, até porque tínhamos, a nível familiar, contactos. Atenção, é preciso não esquecer o contexto temporal. Estamos a falar de 1970, portanto, antes do 25 de Abril, e eu já terminei o curso depois do 25 de Abril. Sim. Portanto, aqui há uma disrupção, como agora se gosta de dizer, bastante forte. E a opção para a Engenharia Química porque tínhamos contactos, portanto, a nível da atual Galp, portanto, na altura não era Galp, e pronto. E havia possibilidade de um engenheiro químico entrar lá facilmente. Pronto. E pensou, pode ser uma saída. É uma saída. É forçosamente uma saída. E, portanto, digamos, dentro do leque de opções que tinha e que era relativamente largo, optei pela Engenharia Química. Pronto. Basicamente foram estes os motivos. A questão de ter mais mulheres, isso também pesa. Também pode pesar, mas é muito relativo. Joana, tu acabaste por seguir o caminho da Engenharia Civil. Tu foste influenciada de alguma forma pelo teu pai e pelo teu avô, não é? Que estavas aqui a contar há bocado que era também de eletrotecnia. Na FEUP, sim, também. Exato. 3 em linha direita da FEUP. Não, ou seja, pronto, sabia que o meu pai é engenheiro químico e tinha andado na FEUP, mas julgo que, assim, sempre tive uma tendência mais também, tal como ele, pode ser genético, não é? Para as matemáticas, para as físicas, no meu caso não tanto para as químicas, ok? Mas matemática, física e desenho. Desenho, não desenho livre, a minha parte criativa sempre foi um bocadinho aquém das outras, mas desenho de perspectivas, desenhos de cortes, de alçados, mais desenho técnico, sempre foram coisas que eu gostei muito. E uma altura, em conversa com um professor meu, ainda no 9º ano, com um professor meu de EVT na altura, que era engenheiro, estava a dar EVT, estava a falar com ele que o que eu gostava mais eram as perspectivas e as peças, os cortes e não sei o quê. E ele perguntou-me se eu gostava de matemática. Eu disse, adoro matemática, é a minha disciplina favorita. E ele perguntou-me, gostas de física? Não, também não era físico-química. E eu também gosto muito, porque faz sentido na minha cabeça. E ele, olha, então devias ponderar a engenharia civil. E eu fiquei com o bichinho.
Na altura não muito sério, era o nono ano, não é? Pronto. Depois fui para o secundário e à medida que fui evoluindo para o secundário fui pensando, se calhar sim, se calhar a engenharia civil, realmente eu gosto mais destas cadeiras, destas disciplinas na altura. Portanto, é uma boa opção. Não me vejo em arquitetura, não me vejo nas ciências propriamente ditas. Lá está, também ponderei como o meu pai, na altura, a matemática, seguir matemática. Mas mais uma vez eu pensei, ok, vou para a matemática e depois faço o quê? Depois tinhas que seguir a via ensino. Exatamente. E na altura, repara, ainda não havia sequer, ainda não pensávamos sequer nas crises que vieram depois, que nos apanharam à minha geração, e à tua, não é? Que nos apanharam de uma forma algo forte. Nessa altura eu não pensava nisso. Eu achava que saía da faculdade e tinha trabalho certo e ponto final, um bocado como as gerações, como o exemplo que nós tínhamos das gerações anteriores, não é? Mas mesmo assim pensei, matemática, eu gosto mesmo disto, mas eu depois faço um curso de matemática e faço o quê? Lá está. Ou faço mestrados e doutoramentos e pós-doutoramentos e por aí e sigo uma cadeira académica ou vou dar aulas a miúdos e eu não quero isso. Claro. Portanto, não quero uma opção. Vamos divergir aqui um bocadinho e vamos para, a engenharia civil. Pronto. E também nunca te passou ir para outra universidade que não a do Porto? Não, nunca pensou, porque olha, eu sempre morei aqui no Porto, sempre estudei no Porto e a FEUP era um dos grandes nomes na engenharia. A parte talvez com o técnico. E nunca equacionei para Lisboa. Nunca fez sentido para mim. Se tenho uma faculdade de engenharia tão boa aqui no Porto, fico aqui no Porto. Não, houve um período, na altura do nono ano, em que tu falavas em ir para a arquitetura. Houve, mas depois moveu a parte do desenho criativo e dessas coisas. Moveu, porque eu também gosto muito de montar maquetes e montar coisinhas. E não sei que essa parte eu também gosto. Os legos. Mas depois a parte criativa não está em mim. A parte analítica, sim, e acabou por ser isso a vencer. Eu sempre tive problemas em desenho livre e imaginativo e companhia. Digamos, é o que eu costumo dizer, eu não tenho imaginação. Mas, quando cheguei ao 6º ano, 7º, portanto, atualmente 10º, 11º, 12º, ao 6º, 7º, o desenho era técnico. E mudou tudo. Passou a ser uma maravilha descritiva. Não era desenho, era geometria descritiva. Para mim era uma maravilha. Pronto, as minhas notas passaram de 10 para 16, 17. Pronto. Está mais vocacionado. Não, estamos todos. Temos ali uma banca. Alguém nos à nascença deu ali uma martelada e virou-nos para aquele lado. Muito bem, preferia ter levado eu essa martelada das matemáticas. Apesar de terem estudado na mesma faculdade, não é? Estudaram na FEUP, mas estamos a falar de duas épocas muito distintas. E estamos a falar também de 2 espaços, ou 3 espaços, não é? No caso do Alexandre, também eles muito diferentes, não é? É a FEUP da Rua dos Bragas, que teve uma primeira parte na Praça dos Leões, não é? E estamos a falar da FEUP já no Paulo da Asperela. Vocês costumam ter conversas sobre a FEUP, sobre a Universidade do Porto, nos tempos em que estudaram lá, cada um no seu tempo? Se vier à baila, que não é um assunto que se vá puxar. Sim, em conversa. Costumam falar das diferenças. Por exemplo, quando a Joana andava na faculdade e contava alguma coisa, o Alexandre, no meu tempo não era assim. Às vezes. Sim, às vezes. E mesmo com o meu avô, quando era vivo. Exato. Eu falava, o meu avô faleceu, eu já tinha acabado o curso, portanto eu falava, ia lá almoçar. Ele chegou a frequentar a Rua dos Bragas e os Leões também? Não, ele era só Leões. Acho que, não sei se os Bragas... Porque ele terminou o curso para aí em 40 e... Já depois da guerra. 47, acho eu. Se calhar ainda estava tudo muito centralizado ali. Digamos, ele quase tudo, ele teve quase todo o curso nos Leões. Não sei se teve já alguma coisa nos Bragas, não sei quando é que os Bragas foram construídos e quando é que a Faculdade de Engenharia começou lá. Não sei. Tirando um ano qualquer que foi para Coimbra, porque havia aquelas, não são cadeiras, são sofás, são poltronas, se quiser. Os cadeirões. Eu dei aulas na Universidade de Porto, portanto, conheci muitos professores catedráticos e não querendo dizer mal, não querendo generalizar, aquilo são os egos, com licença, deixam muito a desejar. E o tempo está muito melhor, mas muito melhor. Agora, no meu tempo, e então eu faço ideia no tempo do meu pai. Pronto, quando havia qualquer cena, quando havia um maluco,
pronto, que aparecia, nos aparecia à frente, ele só tinha que resolver de outra maneira. Mas é que ele foi fazer uma cadeira a Coimbra e depois voltou. Okay. Não é, portanto, não é. Mas, portanto, eu tenho a ideia que ele fez praticamente o curso todo nos Leões. Tenho essa ideia. E daquilo que vocês se lembram, cada uma das vossas épocas, e que diferenças é que vocês podem apontar quando conversam sobre isso? Porque são realmente duas faculdades muito distintas, não é? E épocas distintas, porque repara, como ele disse, ele fez parte do curso antes do 25 de Abril. E a outra parte logo no pós, que as coisas ainda eram assim um bocadinho esquisitas. Aliás, foi uma das razões que me levou a ir dar aulas. Ou seja... Porque, após o 25 de Abril, empregos de grilo. Desculpem a expressão. Sim. Se quiserem posso dar outra. Mas a verdade é que, repara, no nosso tempo, no meu tempo, no teu também, a vida académica era diferente. Sim, não era só as aulas. Nós tínhamos convívios, tínhamos festas, que acabavam por fazer tudo parte da vida académica. Sim. A criar grupos e amizades que depois acabavas por transferir para o estudo também, que eram os teus grupos de estudo, e isso no tempo dele não havia. Eu conheci a maior parte dos meus amigos e formei o meu grupo de amigos na FEUP, e depois era o grupo de estudo e o grupo que me acompanhou esses 5 anos todos, e depois também na praxe. Sim. E vocês não tinham, não é? Não havia. Era proibido. Era proibido. Eu ainda me lembro, andava eu no liceu, eu ainda me lembro dos últimos anos em que houve desfile de queima, em que houve as últimas queimas. Que eu me lembro porque muitos dos carros alegóricos eram feitos numa fábrica mesmo lá da minha casa, onde eu morava. E, portanto, eu via a construção e ainda assistia a desfiles, aos últimos que houve antes do 25 de Abril, depois voltou. Mas não havia qualquer. Estava tudo. Eu recordo-me de andar a fugir da GNR, nos Leões, portanto, e ir me enfiar no piolho. E nunca foste preso. Nunca fui preso. Foi mais felizmente. Não, havia assim bastante diferença. Não, tempo. Houve muita diferença. Mesmo nas aulas, repara, nós no meu tempo já estávamos mais à vontade, mesmo no trato com os professores, na consulta com os professores, em falar com os professores relativamente a dúvidas e essas coisas todas, que no tempo dele as coisas eram um bocadinho mais formais, digamos assim. Muito mais, mas apesar de tudo, digamos, não tínhamos atividades académicas, assim, paralelas, mas tínhamos, por exemplo, lá está, os 2 anos de preparatório, assim, não deu para, deu para fazer contactos com pessoas do curso, para grupos de estudo, etc. É evidente. Alguns. Mas, quer dizer, não é, numa mole de 400 pessoas, é complicado. Quando passámos para o 3º ano, o grupo de 400 reduziu-se a 40. Claro. Bom, aí sim, a partir daí, começámos a formar grupos de trabalho, para estudar, etc. E o meu curso, por exemplo, era conhecido pelo curso do jantar. Nós quase todas as semanas, ou 2 em 2 semanas, tínhamos jantares. Sim. Era o que eu ia perguntar, efetivamente. Havia, na altura da Joana, havia as queimas e as festas, mas na sua altura também havia os jantares, as idas ao piolho. Sim. Saíam das aulas, se calhar, a jogar bilhar, não é? Estava no piolho, havia... bilhar, havia assim uns... de café, mais. Sim. Do que agora a parte académica não havia grandes atividades académicas, porque, por simplesmente, depois começou a haver, depois havia os comícios. As grandes reuniões, nos Bragas, grandes reuniões lá na sala principal, lá em cima, nas coisas, para expulsar professores. Desculpem. Isto é caricato, mas não é? Foi uma época muito conturbada. Foi uma época muito conturbada. Muito conturbada. Greves de professores assistentes. Eu dei aulas ao meu curso. Aulas práticas que nós formámos, o nosso grupo, a nossa turma. Quando houve greve uns quantos dias, e nós decidimos, nós vamos continuar a dar a matéria. Portanto, todos os dias 2 pessoas vão ver a matéria toda que era para ser dada naquele dia e vão dar a matéria à turma toda. E revezávamos. No nosso tempo íamos para casa. Era impensável. Vamos para casa. Não, mas nós não estivemos pelos ajustes, não. Sim.
Joana, tu sentes que a tua formação foi diferente da do teu pai? Está, eu acho que foi diferente neste sentido, porque acho que os meus 5 anos no FIOP, que a parte académica e a parte de convívio pesou muito para o meu curso e ajudou a fazer o curso, ok? Chegava à altura de estudar, era para estudar, mas mesmo assim eu sempre gostei de estudar em grupo. E os laços criados na outra face da vida académica ajudavam a estudar em grupo, que era aquele grupo de colegas mais juntos e apoiávamos uns aos outros e puxávamos uns pelos outros e quem não percebia explicava aos outros e havia essa dinâmica toda e até havia outra vontade de ir para as aulas, não é? de estar na faculdade, de viver a faculdade. Portanto, era uma vivência um bocadinho diferente. Eu olhando para trás e se me tirassem a parte inicial das praxes, cá quem não gosta, tudo bem, mas eu participei e gostava, achava piada. Se me tirassem essa parte inicial das praxes e dos convívios todos que eram organizados, eu acho que teria tido muito mais dificuldade em fazer ligações às pessoas. E essas ligações foram as ligações que durante aqueles 5 anos fizeram parte. No fundo, a praxe, nesse caso, foi integrador, não é? Sim, assim, há muitas queixas sobre a praxe, mas pelo menos da praxe de engenharia civil lá na FIOP sempre foi mais divertido. Era, com base aquilo era divertido, não é? Nós gostávamos e fazíamos amigos e criámos ligações não só com os nossos anos, com os colegas, neste caso, mas também com os dos outros anos, acabávamos por criar ligações e essas ligações perduravam no tempo. Aliás, grandes amigos meus ainda atualmente conheci-os na praxe. São dessa altura, claro. Vocês chegaram a ter professores? Lembram-se de falar sobre isso em comum? Não. Mas se calhar tiveste professores que conviveram com o teu pai na altura. Assim, talvez. Talvez. É possível que sim. Agora não falei disso, não tinha essa vontade para falar com eles sobre isso. Pois, daqueles que tu mencionavas, nenhum foi mesmo. São áreas diferentes, não é? E os que eu tive da área da química, eu acho que da área da química por acaso não tive grandes cadeiras. Tive física, mas. E era malta nova a dar. Era malta nova a dar as cadeiras, mais nova que o meu pai. 30 anos é muita coisa. Sim, é muita coisa. Sim. Pensando que. E na evolução, não é? Os professores que eu tive teriam já 30, no mínimo teriam 30. Portanto, quando chegaram a tempo deles já estavam na reforma. Sim, é possível que eu me tenha cruzado com eles, só que provavelmente davam aulas em engenharia química e eu no meu tempo eram 6.000 alunos, mais os professores todos, os departamentos eram separados, não é? Nas novas instalações. Mas chegaste a cruzar, por exemplo, com o professor Sebastião Feio na tua altura, que chegou a cruzar-se com o teu pai na altura da só que eu cruzava-me com ele, não sabia quem ele era. Só soubeste quando ele foi para reitor. Exatamente. É aquela coisa, não... Nós já falamos um bocadinho de como é que eram as aulas, acabamos de falar um bocadinho aqui como é que eram as aulas no vosso tempo, das diferenças que existiam. Por exemplo, a nível tecnológico, as diferenças são abismais, não é? No meu tempo, a melhor tecnologia que havia era projetar slides ou retroprojetores. Não tinhas um computador gigante? Havia um computador grande, não é? O computador gigante era gigante mesmo. Estava numa sala ali na zona da cordoaria. Pronto. E tive lá aulas, tive análise numérica. A cadeira de análise numérica era lá, em que programamos em Fortran, diabo. Onde é que isso já vai, não é? Eu tinha um colega... Em fita perfurada, atenção. Era isso que eu ia dizer. Fita perfurada, rolinhos, e eu só metia emoções que esquecia-se de uma porcaria qualquer, aquela bodega andava, entrava em loop, nunca mais. Sim. Eu tenho um colega seu de mecânica, o António Bolsinha, que me chegou a contar uma altura que faziam uns jogos de computador, mas era tipo em fita perfurada, uma coisa muito arcaica, não é? Para o nosso tempo agora. A cadeira na análise numérica. Eu achava aquilo tão idiota, essa expressão, que quando foi o exame, eu olhei para aquilo e disse: esta pergunta vale 12, a outra pergunta vale 8.
Eu fiz a pergunta que valia 12 e entreguei o exame. Curiosamente, Nem me preocupei com... Curiosamente, 30 anos depois, num exame de análise numérica, havia uma parte que valia 12 valores e outra parte que valia 8 e eu percebia nada daquilo, fiz a de 12, passei com 10, foi exata, e não curiosamente. E já num panorama completamente diferente, que pá, eu entrei numa FIOP nova, numa FIOP que tinha 1 ano. Aquilo tinha o ano anterior, tinha sido o primeiro. Acho que. Não era o Rogério Nunes. Olha, é uma professora, agora não é dela, Noémia, chamava-se Noémia. Numa FIOP novinha em folha, numa FIOP que era a faculdade da Universidade do Porto, que tinha mais computadores per capita, não é? Que aquilo já tínhamos aulas e eram computadores já novinhos, já. Aquilo é capelano, ainda, na altura ainda havia muitos que não eram, não é? É capelano e as aulas já com os projetores e tudo ligado, não é? Aulas em PowerPoint, já projetadas nos quadros. Ainda não havia quadros de touch como há agora, mas já eram os quadros brancos, já tudo. Na altura, a melhor tecnologia, não é? Disponível. A melhor tecnologia disponível em 2001, a FIOP tinha aí com umas condições e em quantidades excelentes, como as salas de computador da FIOP, dos computadores da FIOP eram fantásticas. Eu falava com colegas meus que andavam em economia, por exemplo, ou colegas meus que andavam na faculdade de letras, e que vocês têm assim tantos computadores? Não temos. É verdade, temos. E então já era completamente diferente, e os trabalhos eram todos feitos em computadores, e nós já tínhamos sempre computadores disponíveis, mesmo para quem, na altura já havia portáteis para quem conseguisse ter, mas mesmo quem não conseguisse, tinha sempre computador disponível, sempre internet, sempre tudo, impressoras, já fazíamos tudo, já era a troca de informação, já era por e-mail, Pois, já havia e-mail no teu tempo. A inscrição nas turmas já era, na FIOP na altura, a inscrição das turmas já era feita no site da FIOP, no CIFIOP. Isso foi na altura da criação do CIFIOP, depois até foi adaptado, até foi utilizado pelas outras faculdades todas, não é? Mas já era tudo feito dessa forma, escolhidos os horários online, portanto aí há uma grande diferença. Outra dimensão. Era tudo analógico, exceto o grande monstro das fitas perforadas. Era giz. Era giz. Sim. Vocês gostavam, agora analisando assim, não sei, talvez, acho que a Joana se calhar não, mas gostavam de trocar as épocas em que estudaram? O Alexandre gostava de ter vivido assim uma FIOP mais... Ir lá experimentar. Tipo viagem no mais moderna. As coisas eram o que eram. Não adianta fantasiar. É assim, se eu pudesse transitar e voltar à idade, talvez houvesse interesse. Ou talvez houvesse interesse. Não. Lá está. Gostava de espreitar. Sim, sabes, mas como um observador de fora. Sim. Sabes? Tipo, para perceber como é que as coisas eram na altura. Para perceber como é que eram na altura. Agora, participar naquele ambiente mais, não é? Principalmente antes do 25 de Abril, as coisas um bocadinho mais complicadas. Para isso, prefiro o meu tempo. A liberdade era outra. Aquilo que nós podemos fazer era outra. Sim. O que é que a vossa geração, o que é que vocês acham que a vossa geração deixou para as gerações seguintes? Se calhar primeiro o Alexandre, porque ele acabou por deixar alguma coisa, algum legado para a filha, não é? Essas perguntas muito esotéricas. Essas perguntas a engenheiros. Engenheiros, perguntas filosóficas. É tirar-vos da vossa zona de conforto. Em engenheiros sempre... Olha, assim, quer dizer, eu estou usando um bocado, deixámos um buraco de ozono enorme, deixou muito conhecimento, porque eu fiz as minhas cadeiras de matemática e de análise de matemática e álgebra todas a estudar com o meu pai. Porque eu passei, isto foi nos primeiros semestres, que eu passei os primeiros semestres em festa, digamos assim. Chegava a época de exames, ai meu Deus, o que é isto? Que é um integral, que é uma matriz. Pai, sabes o que é isto? Meu pai sabe perfeitamente. Dei aulas disto, ia buscar as capas dele antigas com os apontamentos, explicam-me aquilo tudo e eu tive grandes notas, porque pronto, também era uma coisa que eu gostava e também tinha facilidade. E ele explica super bem. Então, olha, foi um grande legado, foi andar as cadeiras todas de análise e de álgebra. Afinal deixou alguma coisa. Claro que logicamente. O problema não é não saber que se deixa, ou não saber que se deixou alguma coisa. É saber selecionar ou especificar o que é que se deixou. É mais difícil.
é mais complicado. Não, portanto, eu dei aulas de matemática na Universidade do Porto. Eu não tirei o curso, porque depois, entretanto, foi quando nasceste, depois tive de deixar o curso de matemática. Depois, quando acabei o curso de engenharia, inscrevi-me em economia. Entretanto, depois comecei a trabalhar e portanto, acabei por abandonar o curso de economia. Mas, enquanto estava a dar aulas de matemática, fui tirando o curso de matemática. E, portanto, só que acabei o bacharelato e depois, entretanto, estava no 4º ano. Aquilo era mais exigente, nomeadamente a ir trabalhar horas e horas e horas para a dita sala do computador monstro que havia ali. Pronto. E isso, pronto, com o nascimento do segundo filho, etc., as coisas complicaram-se e, portanto, parei. Mas olha, repara, ensinei matemática. A geração deles, quanto muitos deixou-nos o 25 de Abril. Sim, é verdade. Sim. E acho que também acabaram por deixar, não só nessa perspectiva do 25 de Abril, mas muita coisa mudou graças a essas pessoas, não é? Não só os engenheiros, mas a toda a gente que estava na altura na Universidade do Porto. Acabou depois por haver uma evolução muito maior a partir desse tempo, não é? Portanto, vocês lutaram por muita coisa que efetivamente hoje existe. A tecnologia atual foi desenvolvida, não agora. Pronto, há coisas desenvolvidas agora. Mas foi começada a desenvolver na época de 80, 80, 90, nessas duas décadas. 80, sobretudo 80 e 90. As bases de tudo o que agora existe, muita coisa, tudo, não direi, mas muita coisa que agora existe, as novas tecnologias, foi tudo, começou lá. Portanto, quer dizer, é evidente, foi a minha geração que começou a inventar isso. Conseguiu começar com esses desenvolvimentos que culminou agora e que há de culminar em coisas muito mais avançadas. Sim, e cada geração que bem pega no que existe e transforma. E segue para a frente. E renova, não é? E renova. Estamos já a finalizar, mas antes gostava de vos pedir uma mensagem. Que mensagem é que vocês gostariam de transmitir aos colegas e a toda a comunidade académica da UPorto? Usando um bocado o pessoal do Letras vão trabalhar para o continente. O pessoal do Letras com as perguntas. Não. Olha, há um verbo que já ninguém usa, se calhar já ninguém conhece. O verbo porfiar. Porfiem. Teimem. Insistam. Aprendam. Tentem. Partam a cabeça, se necessário, mas voltem a tentar. Porque vão de conseguir. É verdade. Queres uma mensagem minha? Olha, eu de geração que já viveu várias crises, ao contrário, em situações mais precoces, digamos assim, que a geração do meu pai, não se preocupem. Vai correr bem, é isso. Como o meu pai diz, continuem, mesmo que venha aí uma crise que, como tem vindo nos últimos tempos, e a nossa geração já apanhou várias e já teve desemprego altíssimo, já tivemos de emigrar, muitos ficaram lá fora, já passámos tempos terríveis nesse género. Não se preocupem, vai passar e vamos conseguir. Obrigada Alexandra, obrigada Joana. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos.